Olá, está preparado para estudar mais um capítulo da Bíblia? Isso, porque o programa Reavivados por Sua Palavra está começando. Mais um capítulo e uma carta nova. O apóstolo Pedro escreveu 2 cartas e vamos passar pela primeira aqui. Tem 5 capítulos e daqui a pouquinho já vamos falar um pouquinho sobre Pedro, sobre o conteúdo da carta. Mas antes eu quero incentivar você a estudar a Bíblia. Um capítulo por dia. Um capítulo por dia é simples. Não precisa nem fazer muita conta. É só pegar o capítulo que terminou ontem e ir para o próximo, né? É o que nós fazemos aqui. Todos os dias um capítulo novo na sequência, até passarmos, olha aí, até passarmos o Apocalipse. Aí a gente volta, tudo de novo, tudo de novo. A gente não pode parar de estudar a Bíblia. Acorda, arruma a cama, estuda a palavra e sai para ser Jesus para as pessoas. Quando você estuda a palavra, você tem uma nova visão da vida, nova perspectiva. E tem respostas bíblicas para de onde eu vim, que estou fazendo aqui, para onde vou. Isso é fundamental. Bom, nós vamos começar esta carta de Pedro, a primeira carta. Pedro tem vários nomes na Bíblia, né? Simão Pedro, Cefas, Pedro, Simão. Na realidade, este é o Simão Pedro que a gente conhece, que Jesus mudou o nome dele. Em algum momento aqui, mais para frente, ele vai fazer uma jogada de palavras com pedra. Pedra, porque Pedro vem de Petrós, pedra pequena, pedra lascada da pedra grande. Foi Jesus quem deu esse nome para ele. Tipo assim, você é uma pedra, a essência sou eu, mas você é um pedacinho da minha essência. É muito bonito isso. Não vamos dar muitas informações sobre Pedro logo após o intervalo, mas dizer que ele escreveu essa carta, ele mesmo diz de Babilônia. Era comum você usar Babilônia para se referir a Roma. Então, possivelmente ele tenha escrito essa carta em Roma. Não há informações que ele esteve na Babilônia, embora houvesse ali um grupo muito grande de judeus, né, por causa deles terem sido levados para lá. Quando houve a destruição de Jerusalém, deveria ter uma igreja lá mesmo, né? Cristã também, mas ele não tem muitas informações. Pode ser que seja em Roma. Ele escreveu essa carta mais ou menos no ano 63, um pouco antes de Paulo morrer, e depois ele também seria sacrificado aqui. E nós vamos ver que ele fala da viva esperança, vivam na esperança, vivam em santidade e vivam em harmonia. São 3 tópicos desse primeiro capítulo. A gente vai falar mais depois do intervalo, então não sai daí, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Que bom que você chegou agora, que bom que você já estava conosco e ficou, porque vamos estudar a primeira carta que Pedro escreve. São temas interessantes, né? Ele aborda vários temas e um dos principais, podemos dizer assim, apóstolos, discípulos de Cristo, teve muitas frases, há muitas frases na Bíblia dele. E aqui 2 cartas, a primeira fala sobre a graça, a salvação, a graça de Deus, né? A salvação vem pela graça, a submissão é importante depois que a gente tem graça, e o sofrimento, ele é uma constante na vida do ser humano. Vai falar um pouquinho sobre isso. Mas eu quero agradecer você que nos acompanha e quero convidá-lo para que se inscreva lá no YouTube. Nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT. É isso, NT no final. Nós já estamos chegando aos 600 mil e gostaríamos que você nos ajudasse a passarmos desse número de pessoas. Por que é importante? Porque o YouTube vai considerar a gente como um canal de relevância, quanto mais gente tivermos. E vai recomendar, né, para as pessoas. E nós gostaríamos que todos tivessem a oportunidade de estudar a palavra. Então, vá lá, se inscreva. Estamos também no Deezer, Spotify, NT Play, estamos em várias mídias aí
para que você possa acompanhar, e na TV, claro, também. Estamos ali no horário oficial às 6 da manhã, depois algumas repetições, mas é importante que você saiba que pode contar com a gente aí essas várias mídias, tá bom? Quero oferecer para você essa revista aqui, olha, coisa bacana, Os Anjos da Esperança, e também a Rede Novo Tempo. A revista Esperança Novo Tempo você já conhece, e o tema desta aqui, Na Mira da Verdade, claro, é o programa do professor Leandro Quadros e do Tito respondendo perguntas, né? Como é que é o lema lá? Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de responder, né? Mais ou menos isso aí. Mas você pode ter essa revista que vem perguntas difíceis aqui, as respostas, claro, mas por temas, você vai gostar bastante. Este é o site, este é o número do WhatsApp que você pode aí mandar uma mensagem, só escrever Na Mira da Verdade, ali, pronto. Eles vão entrar em contato com você, vir um link e tal, ou você escreve Na Mira da Verdade pelo WhatsApp, aí é um pouquinho diferente, tá certo? Muito bem, então agradecemos aí a você que está com a gente, vamos para cima de Pedro agora, não é? Pedro que teve aí alguns nomes, né, já mencionei, São Simão, Jesus deu esse nome de Pedro, uma pedra tirada da pedra grande, né? Pedro escreveu mais ou menos lá pelo ano 63, lá no final da carta ele menciona que está escrevendo de Babilônia, provavelmente estava escrevendo de Roma, mas mencionou Babilônia como eram códigos, né? Os cristãos usavam alguns códigos naquela época também. Bom, possivelmente Pedro era um analfabeto, então ele ditou a carta e alguém escreveu essa carta para ele, possivelmente. Quem esteve primeiro em Roma e acompanhou o fundamento de igreja e tudo mais foi Paulo. Então Pedro não fundou a igreja de Roma, ele chegou depois. Então há uma denominação muito grande, cristã, né, romana, que apoia essa ideia de Pedro fundou ali, Pedro foi o primeiro, então não foi o primeiro, só você ler um pouco aqui que você vai descobrir isso daí. Ele fala também que a vida é sujeita a provações, mas que eu tenho que ter um louvor dentro do meu coração. E são outros assuntos também, sofrimento, graça, glória, ele fala muito. Que mais aqui que eu poderia mencionar? É um encorajamento para as pessoas, encorajamento para todos. Então vamos lá. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, aparece algumas descobertas sobre a glória de Deus. Aqui o autor Pedro coloca isso daqui, não é? Os cristãos nasceram para a glória de Deus. Os cristãos, tem mais um aqui, foram preparados para a glória de Deus, são guardados para a glória de Deus e os cristãos podem desfrutar a glória de Deus. Qual é a vantagem? Quando você está perto de Deus, você e a glória de Deus estarão próximas também. E por que a glória de Deus é importante? Quanto mais você estiver com Ele, mais você vai saber disso. Quando você andar com Ele, você vai saber a respeito da glória de Deus. A glória de Deus é a pessoa dEle, não é como você enxerga a pessoa dEle. A glória de Deus, ela tem essa coisa linda. Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ele vai mencionar aqui Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, é a região da Ásia. É a região da Ásia ali. Eleitos segundo a presciência do Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz sejam multiplicadas. Então, uma pequena introdução aqui. Há um verso aqui que liga com, o verso 3 liga com o 5:12, bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma vida, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo. Então, viver a esperança.
primeiro convite dele é que vivam a esperança, do verso 1 até o 12. Viva a esperança. Vivam a esperança. Aliás, a esperança é o motor da vida das pessoas. Eu tenho corrido para atingir esse objetivo. O objetivo está aqui. A minha corrida para atingir o objetivo é em função de atingi-lo. Não é? A corrida é importante, o objetivo é importante por aqui. Então, viva na esperança. Viva na esperança. É o que ele fala aqui. Regenerados, vivamos na esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para os outros, vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus. Os cristãos são guardados para a glória de Deus. São guardados. Isso não quer dizer que eles não sejam tentados. Não quer dizer. Eu sou eleito, mas não quer dizer que eu sou impecável. Eu sou eleito, sou apto a ser eleito para a família de Deus e ser recebido pela adoção que Cristo me faz. É isso. Essa é a ideia aqui, né? Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. É o que a gente está vivendo. Nisto exultai. Não é? Exultai quando você passar por muitas provações, verso 6. Aí vai ser confirmado o valor da sua fé. Quando é que você acha que dá para saber se uma casa tem bom fundamento ou não? Quando você acha? A parábola da Bíblia que Jesus conta, ou a história, 2 casas, 2 homens. Um construiu na rocha, cavocou mais, deu mais trabalho, demorou mais tempo. O outro aplanou e já fez a casa para cima. Quando elas são idênticas, vamos dizer que elas são de 2 gêmeos e idênticas. Você olha as 2 casas, aí estão muito bem feitas. Só que uma está sem fundamento e a outra está com fundamento. Não dá para saber. Não dá para saber ali. Olhando a casa, não. Não dá para saber. Quando é que a gente vai saber qual foi a melhor solução? É quando vier a chuva e a tempestade. Quando os problemas começarem a aparecer. Aí você vai saber qual foi a casa que foi feita no fundamento. Vê a chuva, a tempestade, fica firme. E a casa que não foi feita no fundamento, a chuva, a tempestade, mostraram que ela é frágil, que não serve. Ela é frágil e não serve. As provações dizem quem somos. Só depois de passarmos pelas provações. E aqui vai dizendo, né, o valor da vossa fé apurado no fogo. A quem não havendo visto, há mais no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Você está dizendo assim, eu não vi Jesus, eu não pude vê-lo, mas eu posso amá-lo. E o que ele fez por mim é suficiente. Estou nas mãos dele. Estou nas mãos dele. Ele vai falar sobre o fim da fé, que é a salvação, vai falar um pouquinho sobre a graça, aqui é até o verso 12, e vai dizer que da pregação até os anjos gostariam de participar. Estavam assim, bem querendo mesmo participar da pregação do evangelho, mas não fizeram isso. Eles queriam. Eu não desliguei o telefone, tocou aqui, né? Olha o perigo, hein? Mas aqui então a gente vê mais um detalhe. Vivam na esperança, mas vivam também em santidade. É a vida. Uma fé que opera, tá? Pureza no meio desta contaminação toda. Tem um clube de desbravadores, são crianças de 10 a 15 anos, que têm atividades de escotismo e muitas coisas mais, espirituais também. E eu tive o privilégio de estar lá na fundação dele.
e foi escolhido um nome para ele, lírio do pântano. E qual é a vantagem de um lírio de um pântano? É que ele nasce e não se contamina com aquela situação toda do pântano. É um lírio branco que não se contamina. Não se contamina. Então, não se contaminar neste mundo de hoje, não é? O armínio, os caçadores aprenderam a caçar o armínio, que tem uma pele fantástica, um pelo fantástico, branquinho, branquinho. E como é que ele é pego? Ele vai para a sua casa, vai morar na sua casa, lá no fundo da terra, né? Ele é um tipo de um furão. Vai lá. E entra e tudo mais, você não consegue mais achá-lo. Mas os caçadores colocam graxa, colocam sujeira para ficar na pele, no pelo dele. E ele não vai. E quando ele vai fugir dos caçadores, entrando na sua covinha ali, na sua caverna, ele não se suja, ele volta. Então ele prefere morrer a sujar o seu pelo. Interessante, né? Aqui fala sobre pureza em meio à contaminação. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça, ela é a base. Então, como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões. Não. Pelo contrário, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós. Vós mesmos em todo o vosso procedimento. Glória de Deus, a santidade de Deus, a palavra de Deus no coração. E o verso 16 diz assim, sede santos porque eu sou santo. Aqui não é o impecável, é o separado. É o que não quer se contaminar, é o armínio, que não quer se contaminar. Não quer se contaminar, ele prefere arrumar outra casa e às vezes a gente não está disposto a pagar o preço. Continuando com essas amizades aqui, eu vou para o buraco, mas eu não quero pagar o preço. São pessoas que tão boas, eu gosto tanto, mas eu vou para o buraco. Por causa do que eles fazem, das drogas que eles usam, eu vou para o buraco. Vou. Aqui diz, não amolde as paixões, não é? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também. Sede santos. Aí diz assim, invocai como Pai, verso 17, sem acepção de pessoas. Não fazer acepção de pessoas. Várias vezes isso aparece, viu? Aqui nessas cartas todas. Não porque você é judeu, não vou tratar bem você, que você é gentil, vou tratar bem você. Não que você é muçulmano, eu vou tratar mal você. Não, de jeito nenhum. Que você é um católico, que você é um cristão protestante aí, batista, adventista, metodista. Você é pentecostal, então eu não respeito? Não, vá com respeito. Vá com respeito. Portai-vos com temor. Portai-vos com temor. Sem acepção de pessoas. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro que fostes resgatados, verso 18. Olha que coisa, hein? Mas pelo precioso sangue de Cristo, verso 19. Cordeiro sem defeito. Por isso que você e eu temos a salvação. Isso é maravilhoso, né? Então nós vimos, vivam em esperança, vivam em santidade e agora vivam em harmonia. Vai falar um pouquinho sobre essas relações, a santidade da harmonia, né? Vivam em harmonia. Harmonia com os irmãos da igreja, olha aí. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, verso 22. Tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Ele vai usar mais uma vez a palavra ardentemente. Eu acho que aqui no próximo capítulo, capítulo 2, vai aparecer novo, ardentemente, amor ardente. O que é o amor ardente? É um amor que faz a diferença, é um amor atuante. Um amor ardente olha a outra pessoa como objeto do amor e vai para cima, com atitudes, com palavras, não é? Positivas. Então é ardente, é de propósito.
Não é esperar o dia dos namorados para mandar uma flor. É de propósito, é antes. Não é? É antes, é de propósito. Então aqui diz assim, olha, purifique a vossa alma pela vossa obediência, né? Amor fraternal não fingido, pois fostes regenerados, não de mente corruptível, mas incorruptível. Deus provoca isso, a graça de Deus, a palavra de Deus aparece no verso 23 e aparece no verso 25. Aqui diz assim, palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Nossa vida é como uma flor seca, mas a palavra permanece. Então vamos ficar na palavra. Vivam na esperança, vivam na santidade ou em santidade e vivam em harmonia. Esse é o conselho para a igreja. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos muito pela palavra que estamos lendo, que possamos colocar esses conselhos em prática em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O programa segue mais um pouco, eu fico por aqui e amanhã, capítulo 2. Espero você. A igreja cristã começou dentro da cultura judaica com pessoas que viveram pessoalmente ao lado de Cristo. Porém, o cristianismo cresceu e alcançou pessoas de várias regiões e culturas diferentes, as quais não haviam visto Jesus com seus próprios olhos. E justamente por causa da ausência da presença física de Cristo, eles precisaram exercitar a fé. Exatamente neste contexto é que é escrita a primeira carta do apóstolo Pedro. Nos versos introdutórios de sua obra lemos: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Perceba que Pedro se dirige aos eleitos como forasteiros, comparando os cristãos a alguém que vive como residente temporário em uma terra estrangeira, viajantes caminhando na direção do verdadeiro lar. Porém, esta jornada não era tão fácil para a segunda geração de cristãos que nunca havia visto Cristo pessoalmente. Por isso, o apóstolo apela para a necessidade do desenvolvimento da fé. A partir do verso 8, lemos: Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O texto bíblico mostra que é possível amar a Jesus, mesmo sem o ver fisicamente. A razão para isso é que, pela fé, o relacionamento com Jesus se torna real. Ele não é uma doutrina ou uma filosofia, mas uma pessoa viva. Por isso que Pedro conecta a fé com a ausência de provas visuais. Mas o apóstolo nos recorda que caminhar pela fé sem ver o que espera é uma jornada que termina com o encontro presencial com Jesus. Ou seja, quem caminha crendo mesmo sem ver, um dia verá. E sabe, esta carta também se dirige a nós que não nascemos na nação judaica e de certa forma não tivemos a oportunidade de vermos Jesus pessoalmente. Assim como os cristãos do primeiro século, nós também precisamos aprender a crer sem ver. Eu sei que não é fácil, mas precisamos passar por esta etapa da jornada cristã, pois a Bíblia promete que aqueles que creram sem ver, um dia terão a oportunidade de estar face a face com o Salvador, Jesus Cristo.